Olá, boa noite, meus queridos. Esta semana nós queremos estudar um pouco as Escrituras, não em forma da mensagem, da pregação em si, como estamos fazendo, mas estudando como uma lição de classe. E falando então sobre o nosso assunto de forma geral, que era servindo a Deus através da igreja local, na igreja, tomando como base primeiro, nesses primeiros momentos e semanas e meses, que era a ideia, falar sobre a certeza do nosso relacionamento com Deus. Nós estamos falando no momento sobre a regeneração. E é isso que nós queremos poder falar durante esta semana. Como Deus resolveu o problema do pecado do homem. Uma vez que ele estava separado por causa da sua condição, nós tratamos isso já anteriormente, sobre a depravação total, que o homem caiu totalmente, a mente foi corrompida, os sentimentos foram corrompidos, a sua vontade foi corrompida, e como Deus resolveu isto. Então, é isso que nós estamos tratando. Sobre esta segunda parte, a primeira foi a depravação, é a regeneração, onde o Espírito Santo opera a iluminação da mente daquele que crê em Jesus Cristo como Salvador, capacitando então o homem a entender a sua necessidade e compreender a vontade de Deus para a sua vida. Também já falamos anteriormente, no próprio individualmente, a muitos dos nossos irmãos de classe, que a parte do novo nascimento não pode ser percebido e nem entendido a salvação de Deus. É preciso experimentar o novo nascimento para entender e compreender a salvação de Deus. E quem opera isto é o Espírito Santo. Por que é necessário este novo nascimento, esta ação do Espírito Santo? Porque, 2 Coríntios 4, e o verso 3 e 4, por exemplo, diz que nós fomos cegados por Satanás, que a nossa mente está cega por ele, para nós não entendermos e para nós não compreendermos a glória de Deus que está em Jesus Cristo, como está lá em 2 Coríntios 4, versos 3 e o verso 4. Também 2 Coríntios 2, 14, também nos diz que a mente, o homem natural, melhor dizendo, ele não compreende as coisas de Deus, ele não entende as coisas de Deus. O homem natural aqui é o homem sem Cristo. Enquanto ele não entregou a sua vida para Deus, ele não consegue compreender, ele não consegue entender as coisas de Deus. É o que afirma, aliás, não é 2 Coríntios, é 1 Coríntios, capítulo 2, o verso 14. Então afirma que o homem não pode entender, ele não pode compreender as coisas de Deus. E Efésios 2, de 1 a 3, diz que o homem está morto em seus delitos e em seus pecados. Então, o novo nascimento precisa acontecer e ele não pode ser produzido por outro, senão pelo Espírito Santo. Em Tito 3, 4, 5 diz que não é por obras de justiça praticada por nós, mas é um lavar renovador e regenerador do Espírito Santo. Então é ele que opera o novo nascimento, ele que ilumina nossa mente para que possamos entender e compreender a salvação de Deus. Bem, é o Espírito Santo que opera então o novo nascimento no pecador, ele que produz esse novo nascimento, como disse Jesus a Nicodemos em João 3, o verso 3, o verso 5, pode se ler o verso 8 também, né? Quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. O verso 5 diz, não pode entrar no reino de Deus. O verso 8 também dá a ênfase que é uma ação do Espírito que vem ao meu coração e opera isto, mesmo que eu não compreenda perfeitamente, mas vou sentir e vou saber o que aconteceu. E aí, se alguém está em Cristo,
será uma nova criatura, ou será uma feitura de Deus. E quando isto acontece na vida do salvo, que ele crê em Jesus, o Espírito Santo então iluminou a sua mente, ele recebeu a salvação de Deus porque ele agora a compreendeu. Pedro, 2 Pedro 1, verso 4, diz que Deus comunica-nos agora a sua natureza, a natureza divina. A presença do Espírito Santo estará conosco. Por isso Paulo, lá em Gálatas, capítulo 6, verso 15, diz que o mais importante de tudo é ser nova criatura. Mas uma outra ação do Espírito Santo, essa é de convencer, de iluminar, é a primeira ação dele no homem, no seu relacionamento com Deus, para que ele creia na salvação de Deus. Mas uma segunda ação do Espírito Santo neste homem salvo e regenerado é a filiação, é ele ser tornado filho de Deus pela fé em Jesus Cristo. E também é aquela habitação em todo verdadeiro Filho de Deus para sempre do Espírito Santo de Deus. Em João 14, e o verso de número 16, diz que nós somos, veja, 14:16 de João. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. O verso 17 vai dizer que é o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, o homem natural não pode receber, mas ele habitará convosco e ele estará em vós. O verso 17 de João 14. Então, o convencimento do Espírito e agora a presença do Espírito Santo para sempre. Ele estará convosco para sempre em vós, como disse o próprio Senhor Jesus Cristo aqui em João 14:16, o verso 17. Ademais, Romanos capítulo 8 e o verso 9 diz que se alguém não tem o Espírito de Cristo, não tem o Espírito Santo, esse tal não pertence a ele. Então, se alguém não recebeu o Espírito Santo, não foi selado por ele, esse tal não pertence a Jesus, não pertence a Deus e, portanto, ele é um homem, uma mulher, um jovem, uma criança, ele está perdido, porque ele precisa ter o Espírito Santo, esta é a sua garantia. Uma terceira ação, então, do Espírito Santo, que é o do que estamos tratando hoje, é o seu ato, em seu ato regenerador, é o batismo. O batismo. Por batismo do Espírito Santo, nas Escrituras Sagradas, na Bíblia, isto quer dizer a operação onde o crente ele é individualmente trazido a uma relação orgânica com Cristo. Isto é o batismo do Espírito Santo. Quer dizer, nós somos trazidos e nós somos unidos a Cristo numa relação orgânica, como é chamado, porque nós nos tornamos um com Ele. Assim, a regeneração do Espírito Santo coloca-nos numa relação com Jesus Cristo. Eu sou regenerado e o Espírito Santo está agora no crente, mas o batismo, sobretudo, faz que o crente esteja em Cristo, que ele seja unido a Cristo. Isto é chamado a doutrina da união com Cristo, que acontece pelo batismo do Espírito Santo. O Espírito me regenera e depois ele me une a Cristo, de tal maneira que eu seja um com ele pelo seu Espírito Santo. Isto é uma doutrina muito especial. Numa outra ocasião, talvez falamos apenas dela, que ela é extensa, apesar de parecer simples. Mas eu estou unido a Cristo, é uma união agora orgânica na pessoa. Você já ouviu muitas vezes a expressão estar em Cristo. Muitas vezes isso de muitas maneiras é aplicado, mas é disso que está falando, da nossa união com Cristo, uma união orgânica. Nós estamos no corpo de Cristo, unido a Ele desta maneira sobrenatural. É uma união orgânica.
Também, este colocar em Cristo está falando, está dizendo respeito em que nós somos colocados na igreja. Fazemos parte agora da igreja, é o Espírito Santo que nos coloca na igreja, o chamado também de corpo místico, né? Esse corpo espiritual do Senhor Jesus Cristo, no qual nós unimos a Ele, como nós somos batizados pelo Espírito Santo, ou somos unidos a Cristo pelo Espírito Santo e colocados na sua igreja espiritual. Esta união com Cristo é algo muito especial em nossa vida, porque ela é a base da sua participação na justiça de Cristo. Lembre-se que você e eu não tínhamos justiça nenhuma diante de Deus, mas Cristo viveu, ele cumpriu toda a vontade do Pai, ele morreu, pagou pelos nossos pecados, e toda a justiça da sua vida reta que ele teve, nós nos tornamos participantes dela. Então, por isso que essa nossa união com ele é tão importante. E assim nós somos aceitos por Deus, como diz Efésios 1, acho que 4, 5, nós somos aceitos no amado. Nós somos aceitos em Cristo por causa dos benefícios da vida dele, que nós fomos agora unidos a ele, então nós nos tornamos participantes. E nesta base, Deus olhando para mim, mas através da justiça de Cristo, é que eu sou aceito por Deus. Nós chamamos isso de justiça imputada. Eu não tenho, é como se tivesse uma conta que estivesse vazia, e Jesus Cristo deposita, vai imputar a meu favor a sua justiça, e isso me traz o benefício diante de Deus, diante do Senhor, para que Ele me aceite por causa da justiça de Cristo, porque eu sozinho eu não permaneceria na presença de Deus. Nós podemos ler pelo menos um versículo desse. Colossenses 1, 27 fala disso, e fala também Romanos capítulo 8, e versículo 31 até o 33. Eu acho que ficar com Romanos 8, apenas um texto para lermos. 8:31 diz: Que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo a seu próprio Filho poupou, antes o entregou por nós todos, como não nos dará também com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica, né? Então está aí. Esta é a base da nossa justificação. Existe também o último destaque aqui, talvez por hoje, é o selo do Espírito Santo. Nós somos também selados pelo Espírito Santo. Esta ação é mais uma das razões pela qual o crente em Jesus Cristo está salvo e está seguro da vida eterna com Deus. Isto é algo distinto em nosso tempo, o tempo da igreja, que não era assim. No tempo do Velho Testamento, o Espírito Santo não era permanente, né? Isto é agora permanente na vida de cada salvo, habitando em cada salvo, na era da igreja. Então, o selo ou a unção do Espírito Santo, como também pode ser chamada, ou como ela é chamada também na Escritura, indica uma transação completada. É esta a ideia do selo do Espírito Santo, a possessão divina e uma segurança eterna para aqueles que foram selados ou que foram marcados como propriedade de Deus e que chegarão ao seu destino certo e eterno com Deus, como uma carta que precisa de um selo para que ele chegue, ou para que a carta chegue no seu endereço, no seu destino, ela precisa estar selada. Então esta é a ideia também escriturística do selo, é a garantia que nós vamos chegar no nosso destino. É uma transação que está no contexto do selo do Espírito Santo, do uso dessas expressões. Vamos ler
2 Coríntios no capítulo 1, versículo 21. 2 Coríntios 1 e o verso de número 21 diz assim: mas o que nos confirma convosco em Cristo e o que nos ungiu é Deus. E o verso 22, o qual também nos selou e deu o penhor do Espírito em nossos corações. Esta é a ideia que está atrás do penhor, é da segurança de que eu realmente chegarei ao meu destino chamado céu. E Efésios 1, 13 e 14, que talvez muito mais conhecido, diz que ele nos transportou, Efésios 1, 13 e 14, do império do reino das trevas aliás, este é Colossenses, Efésios 1,13, né? Em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, para a redenção da possessão de Deus, para louvor da sua glória. Então, a ideia escriturística das Sagradas Escrituras, da expressão, do uso dela, é uma transação completada. Fomos selados e isto é a nossa garantia. Nós chegaremos ao céu, nós chegaremos então no nosso destino e nós não precisamos temer. A salvação, por isto, ela é eterna, por causa das garantias que elas trazem. Todavia, como nós já tratamos e iremos continuar tratando, a salvação, onde ela foi operada, a regeneração aconteceu, certamente haverá uma mudança de vida. O Romanos 8, 23 diz: e não só ela, mas nós mesmos que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. Textos que falam sobre essa transação da unção ou do selo do Espírito Santo para assegurar a nossa chegada à presença de Deus na eternidade. O que podemos dizer ainda? Bem, Efésios 4:30 declara que nós fomos selados para o dia da redenção. E a redenção aqui é a redenção final, né? Onde o meu corpo será transformado à semelhança do corpo de Cristo, o corpo da ressurreição, aquele corpo glorioso que nós já estudamos ou falamos sobre ele nesses dias da ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Teremos uma transformação completa, total, como vários textos tratam das Sagradas Escrituras. Porque a obra de Cristo em nós está nos transformando, como diz vários textos da palavra do nosso Deus, como Romanos, estamos aí em Romanos, vamos ler do capítulo 8 mesmo, vamos ver se um texto aqui pode nos ajudar. O verso de número 18 diz: porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Esse é um dos textos, tem aquele texto de 2 Coríntios 3,18, diz que nós somos transformados de glória em glória, né? Como de cada dia sendo transformado pelo Senhor para estarmos mais parecidos, mais semelhantes ao nosso Cristo. De glória em glória somos transformados na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Então, 2 Coríntios 3,18. Colossenses 3, o verso 4, também diz assim: quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós vos manifestareis com ele em glória. Filipenses 3,21 ainda declara: Cristo transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória. Filipenses 3,21, texto maravilhoso para nós. Veja como a regeneração, esta operação de Deus, ela é tão perfeita, ela é tão completa,
e ela é a nossa segurança, a ação do Espírito Santo, a eliminação da nossa mente para compreender o selo dele que realiza a transação e a certeza de que ela será completada, nós chegaremos no nosso destino. Nós temos a habitação permanente do Espírito Santo e também isto fala de que nós seremos transformados e receberemos um corpo de glória, semelhante do nosso Cristo, como Filipenses 3:21, que acabamos de ler, vem nos dizer. Não deveríamos deixar de destacar que o novo nascimento, ele tem Cristo como seu mediador, como aquele que opera esta metamorfose em nossa vida. Diz Tito 3 e o verso 6 que ele derramou sobre nós ricamente por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador. Então, na verdade, Cristo é o mediador que morreu, mas é também o mediador que opera através do Espírito Santo essa transformação na nossa vida. Assim, a regeneração fala da operação sobrenatural da Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, mas de uma ação do Espírito Santo especificamente na alma do homem, que causa uma mudança radical e total em sua pessoa, pois opera no nosso entendimento, opera na nossa vontade, opera nas nossas afeições, que antes estavam corrompidas, como diz Gênesis 6, né? Deus viu que todo o intento do homem era mau continuamente, e Tito 1,15 diz que a mente e as emoções do homem está corrompidas. Mas isto é transformado pela operação do Espírito Santo em nossa vida, quando nós recebemos Ele como nosso Salvador, pela operação, pela ação do Espírito Santo, iluminando a nossa mente, habitando em nós, selando-nos como propriedade de Deus e nos preparando para uma transformação total do nosso corpo na glória futura, quando entrarmos na presença de Deus, o que nós chamamos de glorificação. Mudar este corpo de humilhação para um corpo glorioso, semelhante ao do nosso Senhor. Que Deus possa te abençoar, meu irmão. Oxalá todos nós que estamos ouvindo, estamos apenas refrescando, esperamos a nossa mente do que Deus fez em nós, fez no nosso coração, na nossa vida. E aí nós vamos avançando nesta obra de Deus e aquilo que Ele espera de nós, uma vez que Ele operou algo tão grandioso e assegurou para aqueles que verdadeiramente entregaram a sua vida a Ele, a certeza da vida eterna e de estar com Ele na vida futura, quando Ele restaurar todas as coisas. Deus te abençoe, Deus abençoe o seu lar, Deus abençoe a sua vida, meu querido. Nós oramos em nome de Jesus e pedimos a sua graça sobre a sua vida. Amém. Deus te abençoe.